que havia provocado a sua prisão, né? Mas mesmo ali o Evangelho ele continuou progredindo, né? O pastor Moacir já colocou em algumas mensagens, né, a importância, né, dessas prisões de Paulo, em que ele foi testemunhando, foi evangelizando, né, os soldados de Roma, né? E em Filipenses a gente encontra que Paulo, na sua carta, lá no capítulo 4, 22, ele manda, né, lembranças para os cristãos na casa de César. Então, para ver o impacto que o evangelismo de Paulo dentro das prisões provocou, né, ali naquela cidade. Talvez se Paulo não tivesse sido preso, né, o evangelho ele não chegaria tão longe. Mas justamente por esse contato que ele teve na prisão com esses soldados, com esses homens importantes que serviam ali em Roma, né, os governadores ali, né, como César, esse evangelho ele foi sendo levado a distâncias que a gente nem pode imaginar. E o poder do evangelho ele vem da oração. Isso Paulo ele coloca muito em suas cartas, né, essa questão da oração e da pregação, do testemunho da palavra. E eu estava lendo, né, quando tinha um visitante ali na igreja de Spurgeon, Charles Spurgeon, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, e ele estava apresentando, né, aquele templo, aquela igreja, para um homem, um visitante, e ele foi conduzindo esse homem para, né, o andar de baixo e falou: você quer conhecer a casa de força do ministério? E ele levou numa sala inferior, né, onde é a igreja, onde aconteciam as pregações, e falou para esse homem que durante o momento da palavra, o momento da pregação, né, dezenas de pessoas ficavam naquela sala debaixo da igreja, orando e intercedendo a Deus. E para quem conhece um pouco do ministério de Spurgeon, a gente sabe que foi uma referência, né? Imagina, para ser chamado o príncipe dos pregadores, né, a mensagem dele impactou muito, né, a Inglaterra naquela época, e ainda tem impactado vidas hoje. E esse desafio da oração, ele deve estar presente na vida da igreja também, de estar lembrando pelo seu pastor, de estar lembrando pelos seus líderes, né, para que eu, quando venho aqui na frente, Ingrid, quando venha, a gente possa trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um de vocês, né, que o Espírito Santo possa, né, estar clareando nos momentos em que a gente estuda, né, para trazer essa mensagem, para que, né, o Senhor de fato fale com a vida de vocês, que não seja apenas eu, a minha voz ou a minha boca. E por fim, né, o testemunho aos perdidos. Lá no versículo 5, ele diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Né, os de fora são aqueles que não estão na família de Deus. E cabe a nós testemunhar aos perdidos e trazê-los para a família de Deus. Né, e esse testemunho, ele vem de diversas maneiras para nós. A gente precisa saber se portar com sabedoria. Conta-se uma história de Will Houghton. Ele foi um pastor na igreja de Atlanta, e um homem certa vez contratou um detetive para olhar o que esse pastor fazia, como ele se comportava durante a semana. E ele pediu para que esse detetive fizesse um relatório sobre a conduta desse homem. E por fim o detetive concluiu, né, a sua perícia, e o relatório ele colocou que a vida desse homem, desse pastor, ela condizia com a sua mensagem, né? E o resultado disso fez com que esse homem ele, né, se convertesse ao Evangelho. Não adianta
eu ter uma vida aqui na frente, de falar daquilo que se deve fazer, mas a conduta da minha vida ser: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Né? Ou a gente precisa ter o cuidado de não dizer nem fazer alguma coisa que dificulte o testemunho do Evangelho. A gente, como cristão, a gente deve ser testemunho de Cristo a cada momento, né? Tendo a nossa vida íntegra, né? Pagando as nossas dívidas, sendo honestos nos nossos negócios, né? Para tudo isso, né, os olhos lá fora, né, os olhos dos gentios, daqueles que não são da família de Deus, estão atentos. Olha, aquele lá, olha, o Eliseu é cristão, hein? Mas não devolveu o troco lá no supermercado. Olha, está fazendo aquilo outro, né? E a gente é destacado pelas coisas que são negativas, que denigrem a nossa imagem. A gente deve aproveitar o tempo, aproveitar ao máximo todas as oportunidades, né? Em Efésios 5,16, né, Paulo escreve: remindo o tempo. Remir o tempo, ele é um termo comercial que trata o cristão como um dispenseiro fiel, que reconhece uma oportunidade quando ela surge. Né? Esse termo comercial, né, de remir o tempo, ele vem porque quando um comerciante ele vê uma boa oportunidade de negócio, ele vai, né, se ater, vai fazer de tudo para poder, né, realizar aquele negócio. E da mesma forma, o cristão ele deve aproveitar as oportunidades para que o Evangelho seja proclamado, deve aproveitar as oportunidades para que as pessoas venham a se converter a Cristo, né, ser testemunha. O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam como responder a cada um. Né? As nossas palavras, elas precisam ser também, assim como a nossa conduta, demonstrar o que Cristo fez em nós, demonstrar essa transformação. E elas devem ser controladas pela graça, de modo que apontem para Cristo e glorifiquem ao Senhor. E essa graça ela deve estar em nosso coração, né? Afinal, aquilo que a boca fala, o coração ele está cheio. E de que maneira? Né? Em Colossenses 3,16, Paulo fala: a maneira que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Né? Então é importante que a gente tenha a palavra de Deus, a palavra de Cristo em nosso coração. E essa palavra, ela, estando em nosso coração, ela vai estar pronta para ser lançada a quem precisa. Né? Quando eu era criança, eu lembrei de um testemunho do irmão Rodolfo Tigues, num estudo, num grupo familiar, e ele comentou que ele gostava de ir ao centro de Joinville, né? Ele mora no Costa Silva, de ônibus. Né? Ele sempre sentava e procurava conversar com a pessoa que estava ali. E numa conversa, né, entrou no assunto de pescaria e ele, né, comentou sobre a história de Pedro e sobre pescar almas. Né? Então pensa que a oportunidade que ele teve, ele remiu, né, de fato o tempo, ele pôde testemunhar, né, daquilo que Cristo fez, iniciando numa conversa normal, né, secular, e soube, né, direcionar para essa história de Pedro e poder apresentar Cristo. Se a gente tem, né, o conhecimento da palavra, se a palavra está viva em nossos corações, a gente vai conseguir ter essa sabedoria, esse discernimento de Deus, da parte de Deus também, para poder ser testemunha do Evangelho dessa maneira na fala, né, de poder estar dirigindo a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora, diretamente ao coração das pessoas. Tendo graça no coração e nos lábios, nós seremos testemunhas fiéis, não juízes ou advogados de acusação. Jesus Cristo, ele falava com graça em Lucas 4:22,
lemos o seguinte: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As pessoas falando acerca de Jesus. Será que as nossas palavras, elas revelam graça? Paulo diz aos Efésios, em 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A gente deve usar as nossas palavras para edificar a vida do próximo. No começo eu comentei, as palavras elas podem ser usadas para destruir, para trazer tristeza, mas que as nossas palavras elas sejam palavras de alegria. Antes do culto, a gente fez uma brincadeira ali na frente, e o Alfredo falou: é bom dar risada, é bom falar sobre aquilo que é engraçado, mas sem palavrão, as palavras torpes. A gente pode dar risada, pode se divertir, pode fazer brincadeira, mas sem ferir, sem machucar o próximo. Então, que as nossas palavras elas sejam palavras de graça, que tragam também alegria, que tragam bênção na vida do nosso próximo. É triste quando um cristão fala com rispidez e vulgaridade, especialmente quando há não salvos ouvindo. Como isso impacta negativamente a vida de uma pessoa que não conhece a Cristo. Poxa vida, ele se diz cristão e é uma pessoa grosseira, fala desse jeito. A gente precisa estar atento na forma que a gente usa as nossas palavras. A mansidão é o oposto da rispidez e o temor o oposto da arrogância. Que a gente possa ser manso no uso das nossas palavras, seja com os nossos familiares, a nossa esposa, filhos, seja com aqueles com quem nós relacionamos no mercado, na rua, que a gente trate de forma mansa, que a gente possa representar de fato o cristão que eu sou, representar o Evangelho, uma verdadeira testemunha de Cristo. É preciso coerência na forma de viver e de falar do cristão. Uma vida de indiferença cala o testemunho dos lábios. Quando o caráter, a conduta e a conversa trabalham em conjunto, o resultado é um testemunho eficaz. Não adianta apenas eu ter uma conduta, um exemplo de cristão, mas as minhas palavras, aquilo que sai dos meus lábios, não declararem isso. Não adianta eu só falar o crentez, como algumas pessoas brincam, falar o crentez, mas a conduta da minha pessoa não é uma conduta que revela o caráter de Cristo, não testemunha do que de fato é uma pessoa cristã, que é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, justa, que trata todo mundo com igualdade. Que a gente, como cristão, como servo de Deus, a gente possa meditar sobre isso. Que a nossa oração, a proclamação da palavra e o testemunhar aos perdidos, eles possam ser transformados em nossas vidas, transformados pelo Evangelho de Cristo. E que esse ministério das palavras possa estar presente em nossas vidas, que nós possamos nos envolver com eles, por meio da oração, por meio da proclamação da palavra e do testemunho, e que aí o Senhor vai ser glorificado, porque é tudo para Ele. Deus nos abençoe com essa mensagem. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa porção da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos ensinamentos de Paulo, ó Deus, mesmo estando preso, se preocupou em dar testemunho do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, porque nós temos essas cartas tão importantes que nos ajudam a orientar as nossas vidas como soldados de Cristo, a nos prepararmos como soldados de Cristo. Deus amado, ajuda-nos a cada dia nos nossos desafios, nas nossas lutas que temos na nossa vida espiritual, ó Deus, com relação à oração, ó Pai.
quantas vezes queremos nos colocar diante do Senhor, mas situações nos aparecem, distrações vêm à nossa mente, aos nossos ouvidos, ó Deus, mas que possamos ficar atentos, ficar vigilantes para que a nossa oração chegue até os céus, ó Deus. Pai de amor, eu peço que o Senhor nos ajude também com a proclamação da Tua Palavra, que os nossos lábios possam ser usados para falar com ousadia sobre aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus. O tempo está se findando, ó Pai, e as pessoas elas carecem do Teu amor, mas para isso precisam conhecer a Ti. Deus amado, que os nossos lábios possam ter ousadia e coragem para falar desse Teu amor, para falar da Tua salvação, Deus. Também, Senhor, que o nosso testemunho aos perdidos possa ser um testemunho vivo, não somente por palavras ou por atos, mas, Deus, que a nossa vida seja um testemunho completo daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas e pode fazer na vida de um cristão. Ó Deus amado, te agradecemos por essa palavra que é tão viva e que ela sirva de alimento para nós nessa semana. Ajude-nos nos desafios que enfrentaremos, que a nossa fé possa ser fortalecida a cada dia, que a nossa perseverança na oração possa seguir a cada dia, Senhor, que não nos cansemos de buscar o Senhor, de orar a Ti, de estar meditando na Tua Palavra, de estar estudando a Bíblia, ó Deus, pois é disso que nós precisamos, pois é esse, ó Deus, o alimento para a nossa vida, e que é de fato o que nos completa. Deus amado, muito obrigado por isso, Senhor. Continue conosco no restante dessa noite, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.